Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre o Armagedon. Vamos falar sobre os selos e as bestas do Apocalipse. Tem duas bestas, né? Nós vamos falar sobre. Está em 6 e 13 do Apocalipse. Para começar, o que eu quero falar, nós precisamos ter em mente que essa nossa vida na Terra, como anjos caídos, como povos degradados, porque nós somos os anjos caídos, né? A Terra é um planeta prisão e, e, e um hospital para doentes e para pessoas que não cumprem a lei de Deus. Essa era desses anjos caídos começou lá no final de Atlântida. Quando a Atlântida acabou, quando veio um asteroide, bateu sobre o continente de Atlântida e ele afundou. Atlântida terminou um povo que era um povo, já estava no planeta regenerado. Eles já eles conviviam em paz, conviviam no amor, tinham muita tecnologia, tinham veículos que se movimentavam pelo ar, e eles já estavam muito evoluídos, tanto na moral, tanto na moral, quando a gente fala moral, é nas coisas de Deus, e também na parte de material, né? De coisas materiais, de arquitetura, de saúde, de tudo aquilo. Só que nesse momento veio um povo que veio transmigrado de Capela, do setor de Capela. Esse povo que veio transmigrado do povo de Capela, eles começaram a nascer em Atlântida, esses espíritos degradados de Capela, porque na constelação lá onde de Capela, Capela é um planeta, né? Existem vários planetas lá. Então eles foram degradados porque eles fizeram muito mal, explodiram planetas, mataram, fizeram um monte de coisa. Então eles foram degradados em espírito para o planeta Terra e chegaram bem no final da experiência de Atlântida. Atlântida começou também, como a gente começou lá há 12 mil anos atrás, e eles foram evoluindo e passaram por um planeta regenerado. E quando o mundo espiritual, já com Jesus, já naquela época falando para os Atlantes, né, que iria vir espíritos com bastante dificuldade na sua moral, tinham bastante conhecimento, mas a sua moral, o seu ego, seu caráter era bem duvidoso, porque eles eram todos eles deitados a fazer o mal. Eles queriam fazer o mal. Da onde que eles vieram? E não deu outra, né? Eles vieram que foram para Atlântida e na Atlântida eles começaram a nascer. Começaram a nascer em famílias boas, né? De espíritos que estavam na, na regeneração planetária. Só que como eles eram espíritos muito maus e como eles trouxeram do seu arcabouço mental, como eles trouxeram no seu, no seu espírito essas impressões de como eles eram ruins, então começou a aparecer na Atlântida do passado mortes, começou a aparecer, eles trabalhavam com uma energia chamada Vril. Essa energia chamada Vril é que fazia com que andasse a tecnologia deles. Eles faziam com que coisas pesadas de toneladas ficassem leve. Eles invertiam a polaridade, né? Então a força da gravitacional não tinha poder sobre esses objetos pela energia Vril que eles trabalhavam. E esses Atlantes reencarnados, esses capelinos reencarnados como Atlantes, como eles eram mal, só pensavam no seu egocentrismo, só pensavam neles, eles começaram a querer matar e querer descobrir como é que funcionava essa energia Vril para trabalhar para benefício deles.
Os sacerdotes, o povo da época lá, não ensinou para eles, eles começaram a matar. Só que nisso veio um asteroide e destruiu tudo. Vindo esse asteroide destruiu tudo, alguns preparados, né, do povo da Atlântida, que já tinham sido intuídos, o povo da Atlântida mais experiente tinha sido intuído pelo mundo espiritual, para que eles viessem e construíssem navios, e esses navios levassem alguns Atlantes com algum conhecimento da energia viu para poder desenvolver. E esses capelinos que começaram a reencarnar em Atlântida, que eram muito maus, eles começaram a destroçar, acabar com aquele continente da Atlântida, acabar com a sociedade, acabar com as cidades. Virou um furdúncio, né? Aí veio o asteroide, destruiu, eles começaram tudo de novo, só que não em Atlântida, não com aquela tecnologia, a tecnologia foi destruída, eles começaram tudo de novo. Porque fora a Atlântida ser destruída, o planeta não foi destruído, existia pessoas morando em outros continentes, em outros locais na época, né? Então não foi destruído. E daí esses capelinos começaram a nascer em outros povos, só que trazendo o que eles conheciam, que era guerras, que era morte, que era eles querendo se dar bem, né? Então eles começaram a trazer. Então, na verdade, essa nossa experiência, ela começa lá no final de Atlântida. Claro, tem muitos capelinos que já desencarnaram, já foram embora, porque lembra-se que nós estávamos, esses 12 mil anos que passaram foram marcados por um planeta de provas e expiações. Expiações é tudo aquilo que a gente faz de errado e que tem que vir acertar. Ou nessas encarnações, ou encarnações de vidas passadas e tem que vir acertar. Provas é o que, quando o espírito ainda tem condição, quando ele é resgatado, ele vai para uma cidade astral, depois que ele sai do umbral, ou ele sai daqui direto para uma cidade astral, ele consegue evoluir no plano astral e consegue ter um plano de encarnação, de reencarnação. Tem espíritos que estão nas furnas umbralinas, no inferno, que não conseguem ter essa programação. Eles simplesmente são tirados das furnas umbralinas, reencarnados. Porque todo espírito precisa reencarnar, porque a reencarnação faz parte, a reencarnação e o livre-arbítrio faz parte do desenvolvimento espiritual. Nenhum espírito consegue ficar em terceira dimensão, em quarta dimensão, quinta, nessa erraticidade sem reencarnar. O próprio universo conspira, puxa esse espírito para um útero de uma mãe para ele reencarnar. Porque ele precisa desenvolver e crescer. Então, baseado nisso que eu falei para os irmãos, né, que daí vem, para os irmãos e para as irmãs, daí vem tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você estudou do passado, né, das eras passadas, tudo vem desenvolvendo, tudo vem crescendo, se desenvolvendo e nós chegamos onde nós estamos hoje. Eu vou falar um pouco sobre a abertura dos 6 selos do Apocalipse agora, para retratar mais ou menos o que aconteceu, que é puxar isso com essa vivência que nós estamos vivendo e que nós estamos vivendo hoje, uma transição planetária. Depois de 12 mil anos, passamos por todas as fases de um planeta de provas e expiações. Tivemos a última fase do planeta de provas e expiações, que acabou faz um mês e pouco, 2 meses que acabou esse. E nós estamos já em vibração de planeta regenerado. Nós já estamos em vibração de planeta regenerado. O espírito do planeta Gaia já está vibrando em quinta dimensão. Terceira dimensão nós estamos, quarta dimensão é quando você desencarna, vai para o mundo espiritual, e quinta dimensão é o espírito já está. Seria o início, como nós podemos falar assim, o início para a gente entrar, começar a galgar as escadas para o mundo angélico, para a gente ser angélico em forma de anjo. Só que para nós deixarmos da terceira dimensão nosso egocentrismo, nosso egoísmo, pensar só em nós, para pensar em todos, que no planeta regenerado, ou seja, os espíritos que pensarão em todos ao mesmo tempo, não ficará essa corrupção que existe, essas drogas, tudo que é certo passou a ser errado, tudo que é errado passou a ser certo, viraram de ponta cabeça nesses últimos segundos, claro que faltam alguns anos, mas nesses últimos segundos, vamos falar assim,
que quando terminou o planeta provas e expiações, entramos no planeta, numa vibração de planeta regenerado. Segundo o mundo espiritual, até 2500, nós estamos em 2022, até 2500 nós já vamos estar entrando no planeta regenerado. Estamos bem dentro do planeta regenerado. E até 2500 esses espíritos, né, que não têm condição, que não vibram nessa frequência do planeta regenerado, porque só pensam neles, só querem matar, só querem estuprar, falam mentira, mentem, escarneiam, né, são promíscuos, tudo aquelas coisas erradas, tendem a ter lucros exorbitantes, né, falsos, mentiras, dizendo que Deus está os abençoando, mas não está. Então, tudo isso dentro disso que eu quero passar esse escopo para os irmãos. Nós estamos saindo do planeta de provas e expiações e estamos entrando no planeta regenerado. Eu vou ler agora os 6 selos, tá? E havendo, isso está em 6 do Apocalipse, a abertura dos primeiros 6 selos. Quer dizer que tem mais selos para abrir, né? Só que aqui só tem 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Que o João estava lá, né? Então tinha esse animal que falava nele, como essa pessoa como um animal, né? Então, para você ver como isso já é planejado, né? Esses 12 mil anos, quando começou em 12 mil anos na Atlântida, já tinha sido planejado há muito tempo atrás. Quando João escreveu o Apocalipse, porque quando Jesus foi crucificado, morreu, João era novo ainda, devia ter uns 28 anos, 29 anos, João viveu até os 60, 70, 90 anos, eu não sei, viveu até muito tempo. Então, que era um apóstolo de Jesus, João, quando escreveu o Apocalipse, ele já estava bem velho, estava na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse. Mas antes de escrever o Apocalipse, Jesus já sabia desses selos, já tinha aberto. Isso é uma coisa que o Apocalipse está mostrando, mas umas coisas que já tinha acontecido. O mundo espiritual já tinha preparado isso há muitos milhares de anos atrás, antes de acontecer. Por isso que quando a gente fala que a luz sabe tudo, Deus sabe tudo, né? Porque Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. E muitos espíritos evoluídos também já sabem. Quanto mais o espírito evoluído, mais ele olha para uma pessoa e sabe o que ela vai ser lá na frente. Então Deus já sabe, Jesus já sabe, o Cristo planetário, que é o governador do planeta, que cuida do planeta, Jesus cuida das pessoas. O Cristo planetário cuida do mundo mineral, do mundo animal e do mundo hominal, e de tudo que existe, dessa interação que existe também com os povos de outros planetas, de outros mundos, né? E tem um espírito do planeta, se chama Gaia, que cuida do planeta. Então, pra vocês verem que é bem complicado para você administrar um planeta, né? E olha que a Terra só tem 13 mil metros, né? De circunferência, então ela não é muito grande. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Arco para guerra. Coroa quer dizer que uma pessoa que tinha bastante influência, né? Então, esse povo que veio, né, através desses espíritos, dos dragões, dos demônios que estão... Porque, na verdade, toda concupiscência, todo o mal começa pelos espíritos que chegam aqui, porque como nós éramos um planeta de provas e expiações, então, as pessoas que nasciam, já nasciam com concupiscências, com o seu ego voltado para o mal. Aí tinha vários espíritos desencarnados que ficavam no umbral, porque já o umbral já é muito tempo já habitado. Já tinha esses dragões que vieram de fora, que são espíritos muito evoluídos, mas eles nunca reencarnavam. Então esses dragões e outros espíritos que lá estavam, eles já ficavam trabalhando na cabeça desses irmãos. Então lá já foi dado a ordem para que alguém que seja muito inteligente, que tivesse um arco, que tivesse a forma de
um instrumento de guerra que viesse guerrear e causar caos. Porque Deus não causa caos. Deus é de luz, Deus é de amor. Quando você tem no passado aquelas pessoas que falavam assim, que Deus mandou matar, mandou isso, mandou aquilo, não era Deus de verdade, era um Deus falso, ele estava vibrando com o mundo das trevas, recebia a ordem do mundo trevoso, e não de Deus, né? Então esse cavalo branco, né, que tinha um arco e uma coroa na cabeça, saiu virtuoso para vencer. Então isso, o mundo espiritual já sabia que os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, que eram muito inteligentes, e os espíritos encarnados também que eram muito inteligentes, eles vinham para fazer as transgressões, fazer as coisas erradas. Então esse selo já foi aberto como uma comunicação, porque eles já começaram errado em Atlantis, no finalzinho da Atlântida, né? Os capelinos, daí os capelinos foram embora, porque no mundo de provas e expiações, procedimento de provas e expiações, quando o planeta está passando por esses 12 mil anos, as pessoas que se destacavam e que melhoravam, os irmãos que se destacavam e que melhoravam, eles eram transmigrados, saindo daqui para planetas melhores. Hoje, com o planeta que terminou a fase de provas e expiações e está no primeiro estágio do planeta regenerado, então não é mais quem se sai bem que sai fora, agora é quem está mal vai sair fora. Então todos os políticos corruptos, todo mundo vai sair fora. Só que aqui esse selo está falando no começo, quando começou. Então foi dado esse poder tanto para os espíritos trevosos, que são irmãos nossos, né? O diabo, Satanás, os dragões são pessoas, só que eles escolheram o mal. Porque o diabo quer dizer que é contra as leis de Deus, né? Que é contra as normas de Deus. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, fora esse cavalo branco, de um espírito que comandava os dragões que comandavam, foi dada essa espada para outros espíritos, para eles se matarem, para tirar a paz do povo, né? Então, uma balança o segundo cavalo, né? Que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros com uma grande espada. Uma grande espada quer dizer que tinha ter muito poder para destruir. E vocês vejam, vocês podem ver na história passada, né, de Jesus, né, de Jesus não, na história passada do planeta, quantas guerras que teve, as guerras de Napoleão, as guerras lá da Igreja Católica nas Cruzadas, né, os babilônicos e tantas outras guerras que tiveram, né, e sempre trazendo assim, sempre desgraça, sempre atraso para o povo, porque o povo vibrava nessa condição. E os espíritos desencarnados que estavam lá no inferno, no umbral, tal, eles pelas suas vibrações, mas eles ficavam influenciando os espíritos que estavam aqui, assim como influenciam até hoje. Hoje eles não têm tanto poder, mas foi dado a eles poder. Então eles faziam tudo o que eles queriam, porque nós estávamos num planeta de provas e expiações. Num planeta de provas e expiações, principalmente expiações, quem comanda são as trevas. Por isso que o mundo chegou a ser tão mal, tão ruim, porque quem comanda são as trevas. Por mais que Jesus, o Cristo planetário, são pessoas evoluídas, mas um planeta de provas e expiações é regido pelas trevas, pelas concupiscências, pelas coisas ruins. É por isso que a gente vivia. Por isso que nós mudamos agora, chegamos no último nível de planeta de provas e expiações e estamos entrando no primeiro nível do planeta regenerado, que vai até 2500 para estar num planeta regenerado e depois vai embora. Depois que nós passarmos o último nível de planeta regenerado, nós vamos entrar no primeiro nível de planeta ditoso, que é bem mais evoluído. Os nossos corpos lá até lá já vão ser mudados, não vão ser mais esses corpos que nós vemos hoje, né? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer do terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E eu vi uma voz
no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques a azeite e o vinho. Então, uma balança na mão, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Uma medida de trigo, pelas escrituras, trigos são aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. O joio são aqueles que estão encarnados e que fazem a vontade do mal, não fazem a vontade de Deus. Mas ele está falando sobre cevada, que cevada, na minha opinião, são esses espíritos trevosos, inteligentíssimos, como o diabo, a serpente e o Satanás, que nem encarnaram aqui, eles nem chegaram a encarnar aqui, eles nem chegaram de tão ruim que eles tinham tanto conhecimento que eles nem chegaram a encarnar. Eles passaram esses 12 mil anos forçando lá no baixo umbral, no umbral denso, eles ficaram forçando para não encarnar. Eles tinham tanto conhecimento que eles não conseguiam encarnar mesmo o plano, o universo, dizendo que todo mundo tem que encarnar. Mas eles tinham tanto conhecimento, tanto poder, porque já era um espírito muito evoluído, muito velho, e eles não encarnaram. Por isso que eles falam aqui que tem uma cevada. Então, uma medida de trigo, né? Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Então, o que vale espiritualmente uma pessoa que faz a vontade de Deus? Você pega lá 3 espíritos trevosos para valer um dinheiro, para valer a mesma, não para valer a mesma coisa, mas eles teriam que melhorar muito para ter uma equivalência a um trigo. As pessoas que fazem a vontade de Deus, as pessoas que estão aqui fazendo a vontade de Deus. O trigo. A cevada são as pessoas ruins. Então, uma pessoa ruim vale por... Uma pessoa ruim tem que ter 3 pessoas ruins para uma pessoa boa. Então, essa medida, essa porcentagem, assim, por exemplo, assim, como é que faz o equilíbrio do planeta, né? Você tem uma pessoa boa para ter 3 pessoas muito ruins. Demônios, Satanás, você precisa ter uma pessoa boa para ter um equilíbrio entre 3 ruins. Então, se você tiver 100 pessoas boas, você pode ter 300 espíritos muito ruins. Não é aqueles espíritos que estão aqui na Terra, que falam mal, que são contra as leis de Deus, que matam e tal. Nós estamos falando de espírito trevoso, denso mesmo, espírito pesado. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, né, são os ungidos por Deus e ungidos por Cristo. O azeite de óleo de Hermon, são aqueles que vêm para a terra, os messias, aquelas pessoas para fazer as coisas boas. Então, não danifiqueis as pessoas enquanto estão fazendo a vontade de Deus. Pode ver que eles não tiveram poder sobre Jesus para destruir Jesus enquanto Jesus está fazendo a obra. Quando terminou aquilo que Jesus tinha que fazer, aí foi dado a eles esse poder, eles destruíram, crucificaram Jesus, porque já estava na hora. Mas antes eles não tiveram poder sobre eles. E o vinho que Jesus trouxe, né? Jesus trouxe o vinho. Então, são aquelas pessoas que são depois de Jesus, que vêm depois de Jesus, mas são enviados de Jesus da mesma forma, né? Tem os ungidos por Deus antes de Jesus e os profetas, os cristos que vieram antes, né? Os avatares que vieram antes. E tem, daí depois de Jesus, são os vinhos, porque nasceram já dos ensinamentos de Jesus. Desses ensinamentos de Jesus são as pessoas que vieram falar de Jesus, que vieram após Jesus, né? São vinhos. Não danifiqueis esses. Você tem uma medida de trigo para 3 medidas de cevada, mas vocês não podem danificar o azeite. Lá atrás eles não podiam mexer, tanto que tinha os profetas que falavam e outras pessoas que falavam, Buda lá, né, na China, que falava
e eles não colocaram a mão no Buda, ele desencarnou normal. Então, avatares de Deus, antes de Jesus, depois de Jesus. Aí teve o vinho, que são aqueles escolhidos por Jesus para vir e fazer a vontade de Deus. Então, nesses, não toqueis. Então, ele está fazendo aqui para ter um equilíbrio na terra, uma medida de trigo para 13 medidas de cevada. Então, para ter um equilíbrio na terra. E eles não podem tocar nem no azeite nem no vinho. O trigo, né, também pode estar representando, né, aqueles que estão fazendo a reforma íntima, aqueles que estão correndo atrás. Não você estar numa igreja, não quer dizer que você está numa igreja que você está salvo. Você está dentro de uma igreja, mas você mente, você derruba, você fala mal, você é fuxiqueiro, isso é lei, você está infringindo leis celestiais. Tem a inveja, né? Inveja, tem planetas que eles não permitem que você seja invejoso. A inveja é uma lei universal que você não pode transgredir. Então, eles estão fazendo a reforma íntima, estão tentando melhorar. E a cevada, os que estão ajudando a besta. Mas ajudando a besta também de uma forma, aqueles grandes, aqueles que têm poder, aqueles que estão ajudando a besta a fazer as coisas ante Deus, ante as leis de Deus. Tá? E eu olhei e vi um cavalo amarelo que estava sentado entre e havendo aberto o quarto... o quarto selo aqui. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. Nós estamos no quarto selo agora. E olhei tá meio ruim aqui. Olhei e ele, um cavalo, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguisse. São os dragões, o diabo, Satanás. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, e com a espada foi dado para eles para matar a quarta parte da terra. Essa quarta parte da terra também já morreu bastante gente em guerras, em tudo. Mas também existe um conceito no mundo espiritual que hoje, se fosse o fim, se fosse aqui, o apocalipse, se acontecesse o apocalipse, né? Morresse todo mundo, viesse um asteroide, matasse todo mundo, e todo mundo ia para ser pesado na balança. Hoje nós temos aí 8 milhões de pessoas no planeta. 8 milhões. Só uma terça parte dessas pessoas tinham condições de ficar no planeta regenerado. Quer dizer, 4 bilhões, 2 bilhões de pessoas tinham condições de ficar no planeta regenerado. 4 bilhões de pessoas iriam embora, iam ser transmigrados. Então, foi dado essa besta aos dragões, aos magos, aos duques do inferno, né? Aos principados do inferno, foi dado a eles esse poder, né? Por nome Morte e o inferno, para matar a quarta parte com espada e com fome, e com pestes e com as feras da terra. Então, não tem fome, que matando, não tem guerras, não tem pestes, e as feras não comem as pessoas, não matam as pessoas. Aí feras, se você quiser colocar aqui também como as doenças, né? Que fala que as pestes, as doenças também. Então isso já não... As feras não matavam isso no passado, e estão matando hoje também. Então foi dado a eles o poder para fazer isso. O nome morte e o inferno, né? O seguia no mundo trevoso. Então, no mundo trevoso, onde é que estavam esses espíritos do mal? Os dragões e todos os outros, o diabo, Satanás e os dragões, eles estavam no mundo trevoso, no mundo espiritual, no mundo
no inferno ou no umbral, né? Eu chamo de umbral, mas as pessoas vão chamar de inferno, né? E a morte são para as coisas de Deus. Eles não querem saber das coisas de Deus, né? Eles querem que a pessoa fique no mal. Porque esse mundo era de provas e expiações, então quem dominava era o mal. Dado o poder para matar a quarta parte da terra, ou o joio, né? Podia matar o trigo também, mas o joio, com a espada, fome, pestes e com as feras. Então, o próprio inferno, o próprio mal, matava as pessoas que faziam mal. Mas também foi dado a eles poder para matar os servos de Deus. Tanto trigo que não foi morto no passado, né? Tanto trigo não foi morto no passado. E havendo aberto o quinto selo, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E chamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então esse quinto selo é embaixo do altar das almas, né, dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Porém, se a gente for olhar um pouco ali, um pouco mais atenção, você vai ver aberto o quarto selo, debaixo do altar, os, os mortos da palavra de Deus, o amor, testemunho, tal. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo, não julgas e vingas o nosso sangue? Então, Deus é só amor e Deus não causa vingança. E Deus não entra no modo como as pessoas pregavam, como as igrejas pregam, né? De dizer que aquelas religiões que falam olho por olho, dente por dente, ou as cruzadas no passado, né? Que foram lá para a Palestina e matavam em nome de Deus, em nome de Jesus, faziam tantas coisas erradas, ou aqueles homens bomba, né? Que se amarram e se explodem em nome do Deus deles, tal. Então, essas pessoas aqui, que morreram, que achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas eles eram enganados pelas trevas, pelos demônios trevosos e pelas pessoas que estavam aqui. Pelos dirigentes das igrejas que estavam aqui, pelas dirigentes do que eles acreditavam, que mandavam eles ir para a guerra. Que é a mesma coisa se pega uma Primeira e Segunda Guerra Mundial, as pessoas iam lá, abençoavam essas pessoas, os pracinhas que iam morrer, eles vinham e morriam. Mas para a parte espiritual, aquele que lutou na guerra, aquele que fez arma, aquele que trabalhou no escritório para a guerra, são todos partes e devedores de tudo aquilo de mal que aconteceu. Não só quem deu ordem, não só as pessoas que deram ordem no passado, como o nazismo, que deu ordem para matar muita gente, muito judeu. Não só essas pessoas, não só os grandes, mas todos aqueles que ajudaram. Então, esse selo, aqui, essa parte do selo, do quinto selo, está falando dessas pessoas. Porque que clamavam, estão no umbral, estavam clamando o sangue deles porque eles achavam que tinham feito bem. E eles não fizeram bem, eles fizeram o mal. Então, são essas pessoas que fizeram o mal. Porque eles lutaram uma guerra não santa. Porque Deus, verdadeiro Deus, ele não dá ordem para você matar, estuprar, e invadir a Palestina, como a Igreja Católica deu ordem para eles invadir a Palestina e matar todo o pessoal que estava lá, os árabes que estavam lá, os muçulmanos que estavam lá.
Deus por Deus, não, foi o homem que deu. Inspirado pelos trevosos para causar dissensão, para causar confusão, para causar morte, para matar aquela uma quarta parte do povo que tinha. Então esse povo morre, vai para o umbral, vai para o inferno, onde é que eles já estão, né? Para o umbral, o inferno, e os espíritos trevosos que estão lá, os mais fortes, fazem deles escravos, fazem deles chacotas lá no inferno, e trabalham com eles, fazem deles soldados para trabalhar para eles, tanto desencarnados como encarnados. Então esses que clamavam, né, embaixo do trono, tal, 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 não é embaixo do trono, eles achavam que estavam embaixo do trono, eles achavam que estavam embaixo do trono. Então esse selo está mostrando como que é feita, como que ia acontecer, como que acontece para o mal trabalhar na Terra. O mal trabalhar na Terra. Então o mal trabalha desse jeito, quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Tem ouvidos ouça e quem tem olhos veja, né? Porque pelo amor do Pai, então se você estiver desencarnado, por exemplo, e pedir para Deus julgar, né, o seu sangue derramado, até quando o Senhor não vai? Então são essas pessoas que estão no umbral, que foram enganadas pelo mundo trevoso, que não fizeram a reforma íntima, que não quiseram saber de fazer as coisas certas e mataram, nas guerras mataram em nome de um Deus e colocaram esses deuses nas igrejas, né? Ah, vai lá, eu vou abençoar você para lutar na Segunda Guerra Mundial, vou abençoar você para lutar. E no passado, né? Aquelas guerras medievais também tinha aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que iam lá abençoar o povo, os soldados para matar. Então eles desencarnavam, chegavam no umbral e ficavam clamando para que fizesse justiça pela morte deles. Mas fazer justiça pela morte deles o que? Se eles eram devedores, eles também estavam na guerra matando. Todos aqueles que são mortos aqui, ninguém está aqui por acaso, todos nós somos devedores. Não tem espírito bom aqui encarnado. Fora os avatares, os messias que vêm para ajudar, mas todos nós somos espíritos devedores. Entenderam, irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que fala sobre o quinto selo. Então, essas guerras, né, essas cruzadas, ou esses seguidores, né, dessas religiões que tem hoje, que fazem o mal. Eu não vou falar o nome das religiões, né, mas acredito que os irmãos sabem. Mas aquelas religiões lá que pregam que o cara vai lá, amarra a bomba e mata, olho por olho, dente por dente, né? Se você fazer a mim, tem que fazer a você e tal, não sei o que, não sei o que. Ou que os judeus fizeram no passado, né? Matavam e faziam um monte de coisa. Então, que dizia que era Deus que mandava eles fazer aquilo, não era Deus. Então, eles chegavam lá no umbral, que não era, que ó, esse embaixo do altar, podia ser as cidades celestiais, embaixo do altar é esse mundo trevoso, é um mundo preparado por Deus para esses espíritos que transgrediram as leis de Deus. Transgrediram as leis de Deus. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como o saco de silício, é um mineral escuro, né? E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, porque no passado os livros deles eram enrolados, né? Os pergaminhos eles eram enrolados, né? Não era que nem hoje, né? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, o que ele está falando aqui, irmão? Então, daqui para frente, quando começar agora esse que começou, nós saímos de um planeta, uma vibração do planeta de provas e expiações do planeta regenerado, nós vamos passar por bastante provas que vai acontecer. Por que vai acontecer bastante coisas ruins no planeta? Primeiro, porque o próprio planeta está vibrando em quinta dimensão, não mais em terceira. Então, o próprio planeta, por vibrar em quinta dimensão, ele vai fazer essas vibrações de amor,
elas vão começar a vibrar, mas o planeta tá impregnado de formas, pensamentos, são que as pessoas pensam que é só coisas ruins, de guerras, promiscuidade, passar outro para trás, inveja, mentira, um monte de coisa. Então o planeta é impregnado. Só que quando essas vibrações começarem, já estão sendo emanadas, o planeta vai começar a expurgar, vai começar a fazer com que esses espíritos eles saiam do planeta. E como é que os espíritos vão sair do planeta? Eles têm que desencarnar para depois ir para o plano espiritual. Do plano espiritual eles vão ser transmigrados para outros planetas de terceira dimensão, como a vibração deles está hoje. Porque mesmo você falando das coisas boas, falando das coisas de Deus, ninguém quer saber. Quem quer saber? Final de ano, virado do ano, os caras estão na praia, estão com promiscuidade, estão fazendo festa, estão fazendo um monte de coisa, não estão? Ninguém está querendo saber de Deus. Ou lá na Ucrânia tem guerra, dos países tem guerra. Não só na Ucrânia, mas tem outros países que estão em guerra também, né, que não são mostrados isso na mídia. Então, de uma certa forma, tudo isso está acontecendo. Para acontecer um expurgo. Então, esse expurgo, que eles chamam expurgo planetário, esse expurgo planetário tem que fazer com que as pessoas desencarnem. Mas esse desencarne não vai ser já, vai demorar. Está se projetando alguma coisa ter nos próximos 300 anos, ou até 2057. Nós estamos em 2022, até 2057. Isso vai acentuar, só que vai aumentando devagar, vai acentuar, vai aumentando devagar, e nos próximos, de agora até nos próximos 300 anos. Porque em 2000 anos, 2000 até 2300, vamos fazer 2350, que vai acontecer isso, mas vai ser esse expurgo e vai ter isso que eles estão acontecendo, que eles estão falando aqui, de Jesus, que o João Evangelista estava falando aqui, que vai ter esse expurgo planetário a partir de agora. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas e das montanhas. Então aqui não importa se você é cevada, se você é joio, se você é trigo, você vai se esconder. Por que você vai se esconder? Porque vai em tormentos, terremotos, maremotos, frio intenso, um monte de tudo, coisas para avião cair, um monte de coisas, né? Vai acontecer daqui para frente. Só que vai ser paulatino, vai acontecendo. Pensa, nós temos 300 anos para isso acontecer. Então até 2057 vai acontecer bastante coisa, mas depois vai continuar. Só que isso vai ser alguma coisa com uma evolução tranquila, não vai ser nada assim abrupto, né? Porque Deus não faz nada abrupto. E o que é isso que Deus está fazendo? Está tentando fazer isso para que o homem que diz os dirigentes de igrejas, né, de todas as igrejas que você tem, aquelas pessoas que dizem que estão com Jesus no coração, que estão com Jesus na boca, que falam de Deus, que falam aquilo, então vai começar a acontecer essas coisas ruins na Terra para você provar que você mudou. Porque o espírito, ele tem que vir no planeta de provas e expiações, o espírito ele tem que vir para um planeta de terceira dimensão, ele tem que encarnar no planeta de terceira dimensão para que ele pague o que ele fez nas coisas nas vidas passadas nessa vida. Então ele faz aquilo na carne, ele tem que vir pagar na carne. Então, além dele pagar isso que ele está fazendo, como a gente nasce no esquecimento, você vai mostrar o que você tem no fundo do teu coração, o mais profundo do seu coração. É o que você tem de ruim ou de melhor. Você mostra quando você está encarnado, porque você esquece de tudo. Você esquece quem você foi, quem você era nas outras vidas, os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, o que você gosta, você esquece de tudo. Você tem lampejos de lembrança, quer dizer, eu gosto, não sei porquê, mas eu gosto tanto dessa comida, não sei porquê, mas eu gosto tanto dessa música, não sei porquê, mas eu queria ser músico, e uma coisa que me chama a ser músico, outra eu tenho que ser médico. Então são lampejos de vidas passadas. Mas você tem que provar que você melhorou. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então vai vir tanta coisa e vai ser mostrado tanta coisa espiritual que esses espíritos, o joio e a cevada, vão ter vergonha do que eles fizeram, vão ter vergonha do que eles estão fazendo. Esses príncipes, os reis que ainda têm, os governantes, os policiais, os grandes empresários, as pessoas que traficam crianças, traficam
mulheres para sexo, tanta coisa. Essas pessoas vão ter vergonha do que vai acontecer, do que vai mostrar, do que os espíritos vão mostrar daqui para frente. Não vai vir só tormentas, coisas ruins, mas vai ser coisas boas também vai ser mostrado. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então é chegado o grande dia. Aquele João coloca como a ira de Deus, porque ele interpreta, até ele, quando com certeza escreveu, ele interpretou errado. A grande ira, quando chega a grande ira, mas não é a grande ira de Deus, porque Deus não tem ira, e Deus não faz o mal. Deus não faz o mal. Mas a ira dessas próprias pessoas, da vergonha que elas vão passar, né? As vergonhas que essas pessoas vão passar. Então essas vergonhas que eles vão passar que vão fazer com que eles vão pedir para que as coisas aconteçam, que eles morram, desencarnem, mas isso não vai acontecer, vai acontecer normalmente. Essas coisas estão falando das coisas que vão acontecer encarnado. Os selos são das coisas que nós estamos em espírito encarnados, tá bom, irmãos? Então foi o que eu quis passar para os irmãos, né? Até agora, né? Mas tem mais coisas, deixa eu falar mais um pouco depois sobre. Eu vou mudar, vou parar só um pouquinho para mudar ali, só um pouquinho. E como não passo de mágica, né? Já virei e agora estamos aqui em 13 de Apocalipse. A besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. E diademas é coroa, então cabeças, inteligência, chifre, poder, e diademas como se fosse coroa. São pessoas muito, de novo, carne, né? Estão falando da terceira dimensão, estão falando aqui na carne, não no espírito. Pessoas com diademas e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, o nome de blasfêmia. O que a tecnologia nos trouxe? O que eles ensinam para nós, né? Corrupção, promiscuidade, sexo, drogas, você passar os outros para trás, você levar vantagem em tudo. Quer dizer, o que acontece, o que a sociedade nos passa. O que a sociedade nos passa. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão, que é o diabo, Satanás, deu poder para o homem, para esse homem, deu-lhes o poder e o seu trono e o grande poderio. Quer dizer, deu o trono significa o poder, onde é que você está sentado, onde é que você manda, né? Deu esse poder. Então, os homens, os reis, os principados aqui da terra, os governantes, os presidentes, os magistrados, os delegados, não puxam para o mal? Não ajudam a fazer o tráfico? Não fazem as coisas erradas? Se eles quisessem melhorar, eles não melhoravam, eles não acabavam com o tráfico, eles não acabavam com a bandidagem, se eles quisessem, eles acabavam, mas eles não acabavam porque corre muito dinheiro em cima disso. E se corre muito dinheiro em cima disso, eles estão vibrando em quem? Com Deus ou com os dragões, com os inimigos? E se eles querem um mundo pior, eles estão vibrando com Deus ou estão vibrando com o mundo, com os dragões, com Satanás? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Muita gente fala que até das coisas passadas, coisas erradas que foram feitas, né? Quanta guerrilha, nas cruzadas, quanta morte, quanta coisas erradas. Então, foi feito muita coisa errada. E depois as pessoas ainda falam, né? As pessoas ainda falam, mas que naquela época o pessoal matava, mas era bom, o pessoal andava com arma, mas era bom, mas não sei o que mais. Então, eles ainda falam. E adoraram o dragão, Satanás, né? Não diretamente adorar o dragão Satanás, mas o que ele simboliza, né? As transgressões, as coisas baixas, os vícios, né? Ele que traz isso através dos homens, né? Que deu a besta, que é os homens,
o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, na terra, não tem ninguém. Porque foi dado a ela todo o poder do mundo de provas e expiações, que eles tinham esse poder. Foi dado esse poder para ela. Então, só que agora está acabando o poder, o mundo de provas e expiações. Tanto que os dragões, o diabo e Satanás, os dragões já foram tirados da terra. Eles saíram, já não estão mais na terra. Eles já não estão mais aí. E foi-lhes dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia. Blasfêmia, quanta coisa errada que eles ensinam, né? Porque tudo aquilo que você faz contra as leis de Deus, as coisas de Deus, é como se fosse uma blasfêmia, né? E você ensina a fazer as coisas erradas, né? E deu-lhe poder para continuar por 40 meses, 42 meses. Então, 42 meses, se nós formos fazer umas contas aqui, nós estamos em 2022, até 2500 nós temos a parte do quando nós como estaremos, né? Estaremos verdadeiramente já num planeta regenerado, só que ainda vai faltar muito, nós estamos falando no primeiro degrau. Então 2022 menos 2500 seria 458. Ele deu 42 meses, joguei, coloquei mais um zero, coloquei 420 anos. 420 anos para 458 anos, que deu 2.500 menos 2022, 458 anos. Que é onde começou, vamos dizer assim, porque começou em 2022, né? O mundo regenerado. As vibrações do mundo já regenerado começaram agora. Então, 458 para 420 são pouco erro. Então, está ainda e se dará bastante poder para a besta. A besta vai fazer muita coisa, ainda vai fazer muita coisa. Não estão fazendo guerra, não estão matando, não estão fazendo droga, não estão dizendo que droga é bom. O que eles mostram nessas festividades, né? Quando juntam aglomeração de pessoas. Você vai num show, junta aglomeração de pessoas, é droga, bebida, sexo. Vai festa final de ano na praia, droga, bebida, sexo. Vai não sei onde, é só. Claro, tem pessoas lá que vão para alguma coisa boa, mas a maioria das pessoas vão lá para fazer coisa errada. As pessoas nas empresas não querem passar os outros para trás, não querem ganhar bem, não importa como o que você faz para você subir. Então tem muita gente que não consegue. Quem não faz é porque não consegue, porque se a pessoa, o joio, se puder fazer, ele vai lá e faz para subir, para poder crescer. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Então começou a blasfemar. São essas religiões que as pessoas que estão dentro e blasfemam, fazem as coisas contra. Dizem que pode matar, dizem que pode guerrear, dizem que pode fazer as coisas. Tudo que vai contra a lei de Deus, porque Deus é só amor. Deus não quer que mate e faça as coisas erradas. Para blasfemar o seu nome do que e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, para blasfemar de todas essas coisas. Não existe Deus, não existe essas coisas, não existe essas coisas, não existe isso, não existe aquilo, não seja, não faça isso, não faça aquilo, não sei o que. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Fazer guerra aos santos. Eles não venceram até hoje todas as guerras? Todas as guerras que foram feitas foram vencidas. Jesus acabou no madeiro da cruz. Os santos depois acabaram no Coliseu mortos. Hoje em dia tem muitos países que matam os santos, né? Aquelas pessoas que vão falar. Ou são perseguidos. Ainda existe esse poder. Ele deu-lhe poder, já existia há muito tempo no passado e agora ainda existe. Mas esses 300 anos que vão existir. Deu sobre toda a tribo, língua e nação. Ainda tem esse poder. Ainda a besta, a fera, tem esse poder. E adoraram-na todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Porque diz o mundo espiritual que Jesus já veio outras vezes, já veio, reencarnou em outras vezes, para falar das coisas de Deus. Mas fora Jesus, já teve outros avatares, outras pessoas que vieram e que foram mortos, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, necessário que a espada seja morto. Isso não é a lei de ação e reação? Tudo aquilo que você faz, você vai pagar.
você pode fazer o que se quiser. Quer dizer, a semeadura é livre. Você pode fazer o que você quiser. Você pode matar, você pode passar para trás, você pode fazer um monte de coisa, mas de quando vier a cobrança, você vai ter que pagar também. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, não fazer as coisas erradas. Quer que venham as coisas boas? Então, seja bom. Quer que venham as coisas certas? Então, seja certo, né? A besta que subiu da terra, que a besta subiu do mar, a besta subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, e falava como o dragão. Então, aqui nesse caso, o dragão já não está mais. O dragão já não está mais, porque é só da terra. Então, as pessoas que estão na terra, os governantes. Mas o dragão já não existe mais, porque ele já foi transmigrado, já saiu do planeta. Ele já saiu do planeta. Em 2022 ele foi tirado. Todos os 7 dragões. E exerce todo o poder da primeira besta em sua presença. Aqui na Terra exerce a mesma coisa. Pode ver. O que mudou? As pessoas... Você acha que se os homens não quisessem acabar com a fome, eles não acabavam? Claro que acabavam. Não quisessem acabar com a poluição, não acabavam? Claro que acabavam. Não quisessem acabar com as coisas, claro que acabavam. Eles falam muito, mas fazem pouco, na verdade. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Qual que é a primeira besta? O que a primeira besta ensinou? Sexo, droga, promiscuidade, avareza, as religiões falsas que falam que você pode brigar, que você pode bater, que você pode fazer isso, pode fazer aquilo, cuja chaga mortal fora curada, porque continua fazendo. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer dos céus a vista dos homens. Isso é a tecnologia com que os homens seguem. As pessoas ficam loucas para comprar um carro, né? Eu fico louco para comprar um carro, fico louco para comprar uma casa, eu quero comprar um chapéu, eu quero comprar isso, comprar aquilo, porque eu quero ser músico, eu faço qualquer coisa para ser músico, eu faço qualquer coisa para me dar bem na vida, eu faço... E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta. Então, esses sinais é toda essa tecnologia que existe para enganar o povo, para o povo ir para ser transmigrado junto com os dragões, junto com as bestas, porque eles não vão ficar mais na terra, eles sabem que não vão ficar. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que receberá a ferida da espada viva. Fazer uma imagem, porque tem lá nos 10 mandamentos, não fazer escultura, imagem daquilo que está no céu, em cima da terra e embaixo da terra. O que o povo faz? O que as igrejas fazem? Fazem imagem, semelhança e adoram. Porque eu sou devoto de José, eu sou devoto de Maria, eu sou devoto disso, devoto daquilo, eu sou devoto de Preto Velho, eu sou devoto de Exu. E esquece a Deus, não adoram a Deus, mas adoram e blasfemam contra Deus. Porque se você tem um outro interventor e não Deus diretamente, então você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Para você amar a Deus sobre todas as coisas, você não pode ter imagem, não adorar outras pessoas. Adorar só a Deus. Ou você ama um artista, alguma coisa que é ser igual a ele. Você está colocando ele na frente de Deus. Então você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Então, de novo, é a tecnologia o que é trazido através dessas igrejas que são falsas, que tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, foi dado poder à besta para que criasse uma imagem. Uma imagem é a tecnologia, cria mais a ilusão. A ilusão. Foi criada a ilusão. Então, essa ilusão que foi criada, essa ilusão é que faz com que as pessoas morrem por causa dessas ilusões que existem. E faça que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam postos como sinal na mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome.
Aqui a sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque o número da besta é o número de um homem e o seu número é 666. Então, esse número da besta, 666, essa marca da besta, ela é espiritual, ela não é material. Mas as concupiscências, a tecnologia, se você não fizer as coisas certas, se não fizer as coisas que eles querem, você não consegue trabalhar. Se você não, se tiver numa empresa, se você não fizer aquilo que o teu chefe quer que você faça, você não consegue trabalhar. De repente, se você for uma mulher e for uma mulher bonita, você trabalhando numa empresa e o teu chefe, para você ficar trabalhando ou para você ter alguma coisa, você vai ter que fazer algumas coisas para ele. Se você não fizer, se você não fizer, você não pode ficar no emprego. Então, o emprego, o que existe é tudo isso projetado pela besta que é o homem, pelo dragão, pelos demônios, foram tudo projetado para fazer com que os humanos fiquem presos nessa barca, fiquem presos nessa ilusão, que é a tecnologia, que são as coisas. Para quê? Porque não é tecnologia para o bem. As propagandas, as TVs, elas ensinam você a ter as coisas, você ser rico, você ter as coisas para você. Eles ensinam a você ter as coisas. E quanto mais você ter, quanto mais você tem, mais você quer. Pode ver, quanto mais você tem, você quer. Você tem um carro, mas você quer outro. Você tem uma casa, mas você quer outra. Porque tudo isso é ensinado, tudo isso foi introduzido na nossa mente. Tudo isso foi introduzido para que a gente se perca, para que a gente não entre no mundo espiritual, para que a gente não se salve, para que a gente não faça a nossa reforma íntima, porque as coisas aqui da Terra é melhor, a tecnologia é melhor, eu vou viajar, vou fazer isso. Não que não seja certo você viajar, gastar seu dinheiro, é normal, mas não fazendo as coisas erradas, não ganhando de forma ilícita, não fazendo coisas erradas, não fazendo as coisas contra Deus, entende? Então é isso que eu entendo, que eu vi nesses capítulos que eu li, tanto nos selos e tanto na besta, tá bom? Espero que os irmãos tenham entendido. Fique com Deus e a paz de Deus.